Eu sou Fernanda, estamos aqui na 20ª Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, na Salão de Ideias. Temos o imenso prazer de receber aqui Marcelo Gleiser, e que vai bater um papo com a gente e conversar um pouquinho sobre algumas coisas, inclusive sobre o tema da nossa feira, que é Velhas e Novas Utopias. Então, Marcelo, muito prazer, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, super bom estar com vocês. Marcelo, vamos começar então a nossa conversa aqui com o tema da feira, né? Falando um pouco sobre verdade e utopia. Qual é o seu entendimento sobre esses dois termos, né? Você estabelece alguma relação entre eles? A gente pode dizer que a verdade é uma utopia? Ótima colocação. Bom, obviamente como cientista eu tenho um interesse muito grande na verdade, né? E como pessoa também, eu acho que todo mundo, especialmente nos dias de hoje, a gente tem que prestar muita atenção no significado da palavra verdade e quais são as fontes de informação que a gente tem para poder discernir entre o verdadeiro e o falso, né? Mas a palavra verdade, a gente podia falar sobre ela assim durante horas, né? Porque as pessoas acham que a ciência é a verdade, né? Quando a gente fala, por exemplo, que a lei da gravidade descreve como os planetas giram em torno do Sol, em órbitas elípticas, a gente está fazendo uma asserção que é verdadeira. E, de fato, o que é interessante na ciência é que você olha para a história da ciência, e eu acho que você é historiadora da ciência, né, e da filosofia, então você sabe muito bem disso, que o que é verdade numa determinada época pode já não ser verdade numa outra época. Então, a verdade, mesmo que pareça ser uma coisa super sólida, ela é, de uma certa forma, um pouco elusiva, né? Ela meio que é escorregadia, vamos dizer assim. Por quê? Porque a nossa visão de mundo, a maneira como a gente olha para o mundo em torno da gente, a maneira como a gente se coloca nesse mundo, depende muito da qualidade do nosso olhar. Ou seja, vou explicar o que eu quero dizer com isso. Quando um astrônomo da Grécia Antiga olhava para o céu, esse astrônomo olhava para o céu a olho nu, não existiam telescópios. Então, a visão de mundo que esse astrônomo podia concluir a partir das suas observações era limitada pela qualidade desse olhar para o mundo. Mas à medida em que as tecnologias foram avançando, e o Galileu pegou lá o telescópio que foi inventado na Holanda, não foi o Galileu que inventou o telescópio, ele foi inventado na Holanda, mas o que o Galileu fez muito esperto, ele pegou o telescópio do holandês e ampliou a magnificação desse telescópio por um fator de 30, e teve a grande sacada de apontar esse telescópio para o céu. E quando ele fez isso, ele viu um universo que ninguém tinha visto antes. Eu fico pensando aqui comigo a emoção desse cara. Imagina só você ser a primeira pessoa na história da humanidade a olhar para um céu que ninguém tinha visto, né? Porque na época, primeiro, as pessoas estavam convencidas de que a Terra era o centro de tudo, né? As pessoas achavam que seguindo o pensamento do Aristóteles, né, que a Lua, todos os planetas e todas as estrelas eram objetos perfeitos, feitos de uma substância chamada éter. Então, essa era a visão de mundo medieval, né, que era vigente no século XVI, XVII, quando Galileu apontou o telescópio para o céu. Mas aí, ele vai ver uma coisa completamente diferente. Ele vai ver que a Lua não tinha nada de perfeita, era cheia de montanhas e de crateras. Ele vai ver que Júpiter tinha 4 luas girando em torno. Hoje a gente sabe que tem mais de 60, mas com o telescópio dele ele podia ver isso. Ele viu que o planeta Vênus tinha fases, que nem a Lua tem fases. Ele viu que Saturno tinha orelhas, porque ele não conseguia discernir o céu, como é que chama isso? O anel de Saturno, né? Então, essencialmente, esse instrumento permitiu que o Galileu visse o mundo que ninguém tinha visto antes, e com isso ele proporcionou às pessoas uma outra maneira
de se colocar no mundo uma outra verdade sobre os céus. Então, essa fluidez da verdade é essencial, né? E a gente vê isso não só na história da astronomia, como também na história da relação entre os sexos. Falando de uma coisa entre homens e mulheres, né? Quer dizer, até pouco tempo atrás, né, a disparidade no poder entre os sexos era uma coisa assim absolutamente abominável, né? E depois de muita luta e de muita coragem de várias pensadoras feministas, essa disparidade, desequilíbrio está melhorando muito, certamente falta muito ainda, eu acho que a Fernanda sabe muito bem disso, mas não há dúvida que a gente está indo no movimento correto, especialmente com a geração Z, a geração nova aí, que é a geração da fluidez dos gêneros, né? Quer dizer, não existe mais a polaridade homem-mulher, existe um monte de coisas no meio e a gente tem que respeitar essa escolha das pessoas. Então, qual é a verdade? Qual é a verdade? É uma polarização dos sexos ou uma coisa completamente fluida em que as pessoas têm uma outra maneira de pensar sobre quem elas são e não só dentro desse parâmetro meio dialético, né, homem e mulher, e isso com relação à cor da pele das pessoas também? Então, o que a gente pensava sobre verdade antes, hoje a gente tem que repensar. Então é muito importante a gente entender isso, né? Essa fluidez do conceito de verdade, mesmo que, obviamente, existam certas coisas que a gente tenha que tomar como verdadeiras. Por exemplo, matemática, né? A matemática, quando você fala que 2 mais 2 é igual a 4, você não tem como contestar isso, né, no sistema decimal. 2 mais 2 é igual a 4, ponto final. Isso é verdade? É verdade. Mas não é uma verdade tão interessante, vamos dizer assim, quanto as verdades mais fluidas, né, que estão relacionadas com a nossa visão do espaço, do tempo, de quem nós somos, o que é o ser humano. Essas verdades vão mudando com o tempo, né? Então, uma colocação meio rápida sobre a verdade. Aí você coloca a questão da utopia. Então, eu achei muito legal você ter mencionado essa história da verdade ser uma utopia, porque dentro dessa visão de mundo que eu estou colocando, dessa fluidez do conceito de onde nós estamos e quem nós somos, certamente a verdade final, a ideia de você chegar a uma resposta, que é a resposta final sobre as coisas, é uma utopia, né? E é meio inútil, de uma certa forma, porque o interessante não é, na verdade, chegar ao final das coisas, mas é essa busca, essa procura, esse caminho. Eu chamo de procura, eu acho nesse livro aí, né, eu menciono isso, eu falo da procura, que é uma coisa que o Hélio Pellegrino, que foi um grande psicanalista, acho que ele era mineiro, mas ele morava no Rio de Janeiro, e em que ele fala, né, que a sua procura é a sua procura. Ou seja, você, através da sua busca, você está se curando, né? Então, quem é você? Não existe uma verdade final de quem é você. Você vai se reinventando a cada momento em que você existe, a cada escolha que você faz, você já não é mais a mesma pessoa. Então, essa fluidez do seu ser, que é uma coisa que reverte a gente ao pensamento do pré-socrático, do pré-socrático Heráclito, né, de Éfeso, né, a de que tudo está em fluxo, é extremamente importante. Então, certamente, utopias são, vamos dizer assim, aspirações, mas não objetivos necessariamente realísticos, de onde a gente pode e até deve chegar. Né? Porque qual é a utopia mais famosa no pensamento cristão? É o paraíso. Né? Mas o paraíso é uma chatice, né? Porque nada muda, é tudo igual, não tem tensão, não tem disputa, não tem crescimento. Então, pô, você ir para o paraíso é o fim, né? Porque quando você não tem uma transformação, uma mudança, o tempo para. E o ser humano não entende o que quer dizer existir sem o tempo, né? Nós somos totalmente criaturas dependentes dessa existência temporal. Então, a utopia pode ser uma coisa assim que a gente almeje, mas almeje de uma forma totalmente abstrata e não realmente querendo chegar lá. A gente sabe que sempre a gente tem que ir se aprimorando, mas o final da história é que a história não tem um final.
Bom, muito legal, então, Marcelo, todo esse seu panorama, né, inicial. E eu peguei aqui no prólogo do seu livro, então, falando um pouco mais sobre a simples beleza do inesperado, né? Muito, assim, interessante. Eu fiquei realmente encantada com o material, assim, porque nos toca em diferentes sentidos, né? E quando você fala, logo no prólogo, né, sobre a sua história, né, a autobiografia, aquele menino que estava ali na praia de Copacabana e depois tem todo um desenrolar de episódios em vários locais, né? Você fala... você comenta coisas que você já anunciou aqui, né? Então, você fala em um determinado momento que o que importa é participar do processo de descoberta, da busca pelo conhecimento, né? E que a curiosidade que nos define enquanto criaturas pensantes, né? É a curiosidade. Você também fala uma coisa bem interessante sobre como, com todas as coisas que importam na vida, tudo começa no coração. E a gente vê essa paixão quando você fala, né? E você compara isso com a questão de pegar um peixe e atingir o estado de graça, né? E que é bom celebrar o momento, esquecendo-se do tempo. E uma última ideia dentro dessa composição aqui, né? A emoção da pesquisa científica está justamente em ultrapassar esses limites, descobrindo o inesperado. Então, comente um pouquinho questões como processo, coração, tempo e inesperado. Bom, então você aí, você colocou um quarteto fantástico, né? São coisas assim que definem, vamos dizer assim, a nossa humanidade, né? Eu acho que a gente pode juntar tudo isso no ato criativo. Nós, seres humanos, né, nós somos uma espécie extremamente paradoxal, né? Porque nós, ao mesmo tempo que nós temos uma parte que é totalmente animal, né, nós somos mamíferos, primatas, nós temos que comer, nós temos que eliminar o nosso corpo não precisa, os nossos cabelos, as nossas unhas crescem, a gente tem que dormir, então nós temos todo esse lado metabólico, fisiológico de um animal como outros animais que existem no planeta. Mas, por outro lado, a gente tem essa outra dimensão, que é essa dimensão da consciência humana, essa dimensão do abstrato, essa dimensão da espiritualidade, essa vontade de transcender esse nosso lado animal. Então, dessa tensão entre o lado animal e esse outro lado que você poderia até chamar meio que semidivino, né? Porque você fala que você está inventando o ser humano a partir de uma imagem de um humano que já não é mais animal, que já é alguma outra coisa, né? E muito do que a gente faz, muito dessa criatividade humana, é uma tentativa de transcender os nossos limites do espaço e do tempo. Então, quando alguém cria alguma coisa, seja como cientista, seja como artista, seja como um grande cozinheiro ou cozinheira que cria uma receita que vai passando de geração em geração, essa coisa de criatividade humana não tem nada, não tem que ser elitista de forma alguma, entendeu? Você não tem que criar o grande livro que ganha ou não ganha o prêmio Jabuti, ou uma grande descoberta científica que vai ganhar um prêmio A, B ou C, mas qualquer ato criativo, de uma certa forma, é uma maneira de nós, seres humanos, transcendermos as nossas barreiras animais e espaços temporais. Porque à medida em que a gente cria uma coisa que fica, a gente transcende o tempo. Então, nós existimos enquanto as pessoas se lembram da gente, né? Eu fico pensando muito nisso e na questão da perda, que é uma questão que define muito as nossas vidas, né? Querendo ou não querendo. E eu fico pensando, por exemplo, nos meus bisavós, né? Então, os meus bisavós moravam lá no que era na época Rússia, o que hoje é Ucrânia, e eu tenho algumas fotos, né? Sobraram lá algumas fotos deles, mas eu não sei nada deles, eu não sei quais eram as aspirações, o que eles faziam direito. Eu tenho, assim, fragmentos de histórias mal contadas e distorcidas no tempo, né? Então, eu acho que quando a gente cria, a gente tenta transcender esse tipo de esquecimento, né? Então, é muito importante a gente celebrar a memória, né? Celebrar
o conhecimento, porque à medida em que você faz uma coisa que fica, você fica. Então, quando o Picasso ou alguma pessoa que você não conhece pinta um quadro, e esse quadro fica na parede do museu, na parede de uma casa durante 200, 300 anos, essa pessoa que pintou esse quadro fica. Um poema, o quindim da bisavó, entendeu? Que vai sendo O passado, cheiro, né, de né? geração em geração. São coisas que são uma celebração de outras vidas, né, de outras vidas que ainda estão com a gente. Então, quando a gente fala de espaço, tempo, criatividade, transcendência e a questão do inesperado, a gente está falando de uma maneira de ser criativo de uma outra forma. Né? Tem a coisa do ato da criação e também tem aquela ideia de você alcançar um certo estado, como você mencionou aí, que eu escrevo no livro, um estado de graça que é atemporal. E o que significa isso? Então, quando você olha, por exemplo, para várias tradições de meditação da Ásia, né? uma das, vamos dizer assim, um dos ensinamentos, um dos objetivos desse tipo de meditação é o esvaziamento da mente e do tempo. Né? A ideia é você expandir quem você é, criando o não você. Olha só que paradoxo estranho, né? Então, quando você esvazia o seu ego, quando você esvazia essa necessidade de ter coisas, quando você aprende a largar das possessões que a gente vai acumulando na vida, você cresce enquanto presença no mundo de uma forma que é atemporal, né? Porque essa vontade de querer ter, né? Cada vez mais acumular e tal, é uma coisa que tem a ver com o tempo. Ah, eu comprei isso semana passada, eu vou comprar aquilo semana que vem, eu quero isso, eu vou comprar esse carro, essa coisa assim. Então, não é à toa que os budistas, principalmente os budistas do Tibete, criam essas mandalas, que são objetos belíssimos, e eles trabalham meses, anos, de repente, criando essas mandalas, e quando eles acham que a mandala está pronta, o que eles fazem? Eles destroem a mandala. Então, essa ideia de você se desfazer daquilo que você quer ter, né? E isso, para mim, esse despreendimento é muito importante. Então, nesse livro aí, no Simples Beleza do Inesperado, eu conto um pouco a história de como que eu aprendi a fazer um tipo de pesca que ainda não é muito popular no Brasil, que é umas que a gente chama aqui nos Estados Unidos e na Europa, sabe, de pesca fly. No Brasil existem lugares, você pode fazer na Amazônia, você pode fazer no sul do Brasil, até conto aí no livro, né, quando eu fui para o Rio Grande do Sul fazer isso e tal, mas existem poucos lugares, né? Então, o que é o ponto dessa pesca? Para mim, primeiro, eu cresci, como você falou, um menino na praia de Copacabana, ligado com o mar, e com uma espécie de vontade que eu nem sabia por que na época de estar sozinho. Né? Eu tinha muito isso. Eu acho que até sei um pouco por que isso. Né? Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 6 anos de idade. Eu acho que toda criança que perde a mãe, a qualquer momento, mas certamente quando é muito cedo, você cria uma outra mãe, né? Você cria uma presença feminina na sua vida, você tem que ter alguma necessidade de suprir esse buraco emocional que é feito ali. E para mim, essa relação com o feminino foi feita através da natureza, da minha relação com a natureza. De uma certa forma, a natureza sempre teve esse aspecto feminino, por quê? Porque a natureza cria, né? A natureza dá luz, né? Aquela coisa de ser fértil, né? Que é uma coisa que a gente associa ao feminino. Então, para mim, a minha entrega ao feminino foi através da minha relação com a natureza, que começou quando eu era um garoto de 11 anos, que eu ia lá sozinho para a praia de Copacabana às 4 da tarde para pescar, né? E nunca pegava nada muito interessante, até que um dia
eu peguei, né? Eu peguei um peixão, e isso parece com história de pescador, mas essa não é, moçada. Eu realmente peguei um peixão que parecia ser um albacore ali, uma coisa parecida um parente distante do atum, né? Muito distante do atum, mas era um peixe que devia ter, sei lá, seus 2 ou 3 quilos, que para a Praia de Copacabana é uma coisa absolutamente fenomenal, né? Nos E um tempos menino de atuais, 11 né? anos, então essa... Oi? Nos tempos atuais, né, é surreal, né? Surreal, foi uma coisa assim absolutamente incrível e que meio que mudou a minha vida, porque primeiro essa ideia do inesperado. Você não espera isso. Quer dizer, é óbvio que existe sempre aquela, puxa, será que hoje vai ser aquele dia, né? Aquela coisa que todo mundo tem quando vai fazer uma coisa nova, né? Que é a promessa do impossível, né? A ideia de você acreditar, né? O ser humano ele é muito esperançoso, né? Então aquela ideia de você acreditar que hoje vai ser o dia em que alguma coisa impossível vai acontecer comigo, né? Então a gente sempre tenta criar conexões e padrões de explicação, entendeu? E nesse dia aconteceu, né? E isso transformou assim profundamente a minha vida, porque eu entendi que a natureza dá, né? A natureza ela é generosa. Mas eu também entendi que nós, seres humanos, somos menos generosos, né? Somos predadores. Obviamente, na minha cabeça de 11 anos, eu ainda não tinha esse discernimento de ideias e tal, mas essa ideia foi crescendo com o tempo. E aí, anos e anos e anos depois, eu, obviamente, por causa da minha carreira como cientista e pesquisador e professor, e depois eu meio que esqueci desse garoto que ficava sozinho ali na praia de Copacabana, né? E eu senti uma certa falta, uma certa, não muita falta, com uns 40 anos, assim, de uma relação, relaço, né? Relação é um relaçar, né? Você se reencontrar com essa criança que existia dentro de mim e que estava falando comigo através da minha ciência, porque, obviamente, um cientista tem uma relação direta com a natureza, né? Eu, na minha tese de doutorado, lá na Inglaterra, eu coloquei como epígrafo, eu citei um poema do Goethe, né, o alemão, em que eu falo que é o eterno feminino que nos move avante, né? Então, quer dizer, obviamente para mim, essa vontade de querer entender como a natureza funciona era uma vontade de eu querer me relacionar com esse lado feminino. Mas aí, nesse lado de cientista, teórico e tal, eu meio que botei a natureza na minha cabeça, né? E eu falei, mas e o resto? E o corpo, né? E a relação direta, a coisa sensorial, né? E foi aí, então, que eu retomei a tal da pesca fly. Por que a pesca fly? Porque a pesca fly é uma coisa completamente diferente. Você entra dentro do rio, você se relaciona com peixe de uma forma muito mais íntima, entendeu? Você não põe uma minhoca no anzol e vai pescar, ou um pedaço de sardinha e tal. Você tem que entender o que o peixe está comendo, aonde que o peixe existe, quais são os hábitos dos peixes que existem nesse rio ou no outro rio. Então você tenta entrar num universo paralelo, que é pensar com a cabeça, vamos dizer assim, do peixe. Então uma imersão na natureza física, porque você está dentro da água, e mental, porque você está racionalizando, tentando entender analiticamente o que está rolando ali, mas muito espiritual também. E toda Porque uma você tem todo o técnica, arco do né, que aprendizado. exige isso, né? Toda uma técnica que exige isso, que também tem uma comparação muito interessante com a ciência, né? Todos os pontos que você vai descrevendo também sobre isso, que também traz esse aspecto do que é científico, né? Da busca por algo, né? Pelo conhecimento, né? E a questão do aprendizado, né? Quer dizer, a ideia do mestre e do discípulo, né? Quer dizer, é uma coisa super interessante, né? Quando você vai pescar com anzol, você põe a minhoca no anzol e joga e fica boia ali. Não, a pesca fly é uma coisa completamente muito mais zen do que isso, né? Você tem toda uma técnica de lançamento, e o lançamento tem que ser super sutil, porque a isca é uma coisa feita de penas, é super linda, são lindas essas iscas, e ela tem que boiar, flutuar na água como se fosse um mosquitinho que a truta, ou sei lá, o peixe que você está querendo pegar, come. Então você tem que imitar a natureza nesse processo. Então tem toda uma sutileza de movimentos e tal, que é uma coisa meio
pessoas que fazem Tai Chi entendem bem também, né? Então, essa coisa mais do que vem do Oriente, né? De você se mover dentro da energia que existe já no mundo, para que você faça parte desse mundo, para que você possa, então, iludir o peixe e pegar o peixe. Né? Então, no final da história, né, quer dizer, você está pescando. Né? Quer dizer, e, obviamente, nem todo pescador fly tem essa maneira de pensar que eu tenho. Tem os caras que vão pescar porque querem pegar o peixe, entendeu? E eu não, quer dizer, eu pegava o peixe, eu sempre colocava o peixe de volta. Eu nunca, depois que eu comecei a fazer pesca fly, eu nunca matei mais um peixe. Né? E o que é lindo disso é que você vai aprendendo a pescar a partir de vários anos, né? Você nunca fica bom. Essa questão da verdade volta, né? Você tem aquela história, qual é? Você vai ser o cara que é o mestre? Não, não existe o mestre. Existem níveis de aprendizado diferentes, vamos dizer assim, né? É que nem quando você pratica artes marciais, né? Você pode praticar judô, jiu-jitsu, capoeira, karatê, durante a vida inteira e você nunca vai dominar completamente aquela arte marcial. Né? Você está sempre aprendendo. E na ciência também. Não existe o fim. Né? Você está sempre aprendendo, porque a natureza é muito mais criativa do que nós somos. Né? Então, a ideia do peixe, a fisgada, aquele momento que é o inesperado, né? Você está com a intenção, mas entre a intenção e o sucesso, existe um vão gigantesco do não saber o que vai acontecer. Né? Então é uma coisa muito interessante isso. Né? Você vai com essa intenção, você quer ter o sucesso, quer pegar o peixe, mas você não tem a menor ideia se vai pegar ou não vai. Né? Quer dizer, você aplica as técnicas na expectativa de que isso vai acontecer, mas você não sabe se vai. E o inesperado é absolutamente essencial, porque quando o inesperado ocorre, ou seja, você pega o peixe, o peixão, o peixinho, seja lá o que for, né? Você está concluindo aquele momento, mas nesse processo de pegar o peixe, trazer o peixe, o tempo para. Você meio que sai fora desse arco de tempo, de narrativa, entendeu? Que é uma suspensão do ser. Né? Você está meio que nesse momento mágico da celebração entre a sua imersão na natureza, o ser vira o não ser. Isso é uma coisa muito incrível, até você pegar o peixe e colocar o peixe na água de volta e tal. Então, de uma certa forma, existe todo um lado meditativo dessa pesca, tanto no processo repetitivo, né? A repetição leva, é que nem um ritual, né? O ritual sempre é uma coisa repetitiva, né? Da mesma forma que quando acontece esse evento, você fica, então, suspenso numa bolha atemporal. Né? É uma coisa muito emocionante, muito significativa para mim. Você, o peixe e a natureza viram uma coisa só. E essa união é absolutamente maravilhosa e profundamente espiritual para mim. Muito legal, tantos elementos assim, Marcelo, que eu queria resgatar um episódio ali que você traz, que tem muito a ver com o Brasil, né? Embora você traga outros, né? E que você é muito curioso porque você vai para uma feira do livro, né? Então nós estamos aqui participando de uma sessão da feira do livro, né? Em Porto Alegre, mas você está ali com um convite, né? Um convite para pesca fly no Rio Grande do Sul, no Rio Silveira, né? E esse convite, né? É uma surpresa inesperada, né? E um estranhamento também, né? Você vai trazer ali vários elementos do que você falou, né? Essa curiosidade que tem as crianças, né? Então você disse que foi um menino curioso, né? Escreve sobre isso. Como a gente não tem filtros nessa questão da curiosidade das crianças, né? Do processo, do tempo, né? E como muitas vezes, inclusive você fala isso, essa comunicação da ciência com o público ou da forma como a gente ensina, né? Você também como professor, a gente muitas vezes
representa o fenômeno e não apresenta o fenômeno, né, para os alunos, né, ou para os aprendizes ali, vamos dizer. Então, trazendo um pouco da ideia de mudar visão de mundo, nesse contexto da relação entre ciência e sociedade, de como ensinar, ou tantas outras coisas que você coloca entre antagônicas, mas que tem uma linha. O que é preciso para a gente mudar a visão de mundo, né? O que a gente precisa deixar para trás para mudar essa visão, ou não necessariamente deixar, ou reavaliar, enfim, queria que você comentasse um pouco sobre essa questão de mudança de visão de mundo e como a gente vai, ao longo da vida, ir tolhindo essa questão da criatividade. E às vezes na ciência também, né? Como que a gente vai tolhindo isso e, enfim, queria que você comentasse um pouco essa relação entre o que é a ciência, né? E como que a gente comunica essa ciência, seja no ensino ou seja mesmo na forma de divulgação, né? O que é preciso mudar nesse sentido? Boa. Então, eu acho que a questão de mudança de visão de mundo você precisa de 2 elementos fundamentais. Primeiro, você tem que ter coragem de mudar, porque toda mudança, ela pode ameaçar, né? Porque as pessoas meio que se acomodam numa certa maneira de pensar, ou numa certa maneira de se viver, com certos valores, e mudanças de visão de mundo sempre envolvem mudanças de valores, tanto no que você acredita, como no que você acredita em quem você é. Né? E isso daí meio que assusta um pouco as pessoas, e por isso que existe tanta resistência com você mudar visões de mundo. Né? Então, se você é um fundamentalista cristão, você tem uma visão de mundo, se alguém ameaça essa visão de mundo, a sua primeira reação é uma reação defensiva. Né? Você quer se defender dessa ameaça porque você está confortável dentro dessa visão de mundo e é incômodo, vamos dizer assim, mudar. Então, primeiro você precisa ter coragem para poder encarar essa transformação pessoal e, ao mesmo tempo, o segundo elemento é humildade. Você tem que ter coragem e humildade. Por que humildade? Porque só quando você tem a humildade de ouvir o outro, de pensar sob o ponto de vista de um outro, é que você vai poder realmente crescer emocionalmente para poder mudar. Né? Se você olha para tudo sob um ponto de vista que é congelado, meio que petrificado, que é eu só vejo o mundo dessa forma, você nunca vai mudar, você nunca vai entender a perspectiva de uma pessoa que pensa de uma forma diferente, e você então vai viver aquela vida que é uma vida que é praticamente uma vida meio que morta, né? Porque quando você não muda, quando você não se transforma, a sua vida é uma vida meio que, eu acho assim, um desperdício, né? Porque a gente só cresce enquanto pessoa, a gente só experimenta enquanto pessoa quando a gente tem a coragem de se transformar, né? E a verdade é a seguinte, a vida é muito curta, moçada, entendeu? A vida é curta, as experiências que a gente pode ter na vida são enormes, são muitas, mas a gente às vezes meio que se esconde por trás de uma visão de mundo, por trás de valores meio que calcificados na cabeça e no coração da gente, e a gente deixa de poder viver um monte de outras experiências, um monte de outras maneiras de se olhar para as coisas, porque a gente tem medo dessa mudança, porque a gente está muito cômodo, porque a gente não quer se expor ou não quer se sentir frágil com relação ao desconhecido, né? Porque o desconhecido ele sempre assusta, né? Eu acho assim uma coisa que é antiga, né? Uma coisa muito antiga. O Lucrécio na Roma antiga, antes de Cristo, 50 antes de Cristo, ele escreveu um poema-livro, né? Chamado Sobre a Natureza das Coisas, em que ele fala sobre isso, né? Que as pessoas se escondem, preferem ter medo e aceitar explicações sobrenaturais, divinas das coisas, do que se submeter a tentar entender aquilo sem o apoio dessas crenças. Então o cara
50 anos antes de Cristo, já está colocando para a gente a possibilidade de que a razão humana pode iluminar trevas, que são trevas que vêm da gente acreditar nas coisas de uma maneira cega, sem a capacidade analítica de pensar por si mesmo, né? Eu acho que o que a gente pode fazer através da ciência, através da educação, é você dar a ferramenta para os nossos alunos, seja qual idade que eles e elas têm, de aprender a pensar por si mesmo, aprender a analisar criticamente aquilo que lhes é dito. Você ter a capacidade de criticar a informação que você está recebendo é absolutamente essencial para você ser uma pessoa livre, né? A liberdade vem dessa nossa capacidade de poder criticar a informação que a gente recebe, porque quando você fossiliza o pensamento e não dá para os alunos, para os seus filhos, para as pessoas em volta de você, essa capacidade de refletir sobre aquilo que está chegando até você, você, de uma certa forma, está transformando aquela pessoa num autômato, num fantoche, que está sendo manipulado pelas informações que estão caindo, né, no colo dessas pessoas, sem que elas sejam capazes de crescer a partir da crítica daquilo que está acontecendo, né? Então, por exemplo, eu não sou marxista, mas o Marx falava, né, que a religião é o ópio do povo, né? E por que ele falava isso? Ele falava porque quando você deixa de criticar por si mesmo as condições em que você está vivendo, econômicas, emocionais, psicológicas, sejam elas familiares, profissionais, você deixa de ser uma pessoa humana, você passa a ser um autômato. E o grande medo, né, da industrialização da sociedade é que o ser humano também se torne uma máquina, também se torne uma entidade incapaz de decidir por si mesma ou de tomar decisões que são autônomas, mas pensar de uma forma que é controlada pela mídia, pelos poderes econômicos, pelas grandes corporações. Isso, moçada, é uma espécie de escravidão. Então, a educação, para mim, é um portal para a liberdade. É um portal para você criar a capacidade crítica das pessoas para que elas não sejam escravizadas pelas várias forças políticas, várias forças de mercado, várias forças de preconceitos que estão arraigados na cultura das pessoas, que tentam te carregar com elas, né, da mesma forma que uma rolha vai flutuando no rio sem poder nadar contra a corrente. A educação é o que te deixa, que permite, faz com que você seja capaz de nadar contra a corrente, subir o rio e não ser carregado pelo rio. Exato. Você falou subir o rio e eu lembrei das trutas, né? E aí o episódio, então, em Porto Alegre, né? No Rio Silveiras, Rio Silveira, né? E você falando sobre celebrar novamente a simples beleza do inesperado, a ciência não se antepor ao amor, né, que eu acho que é muito interessante, e retomando aquela ideia que você comenta sobre uma lição que você teve ali sobre o equilíbrio, né, a questão de intenções antagônicas, né, você e o peixe, né, e um equilíbrio sutil entre querer mais e apreciar o que temos, você comentou várias vezes isso, e um equilíbrio entre objetivos e realizações, né? Retomando aquela ideia de aproveitar o processo e não só chegar até o final, né? Então, é muito interessante isso, e queria que você comentasse um pouco essa sua experiência no Rio Grande do Sul, porque você traz ali vários elementos, vários personagens, inclusive, né? O guia Alexandre, né? Então, o que você aprende? Ótimo, muito legal, muito bacana. Então, assim, falar um pouco do que te reservou esse momento no Rio Grande do Sul, com o Alexandre, né, e com o Rio Silveira, e aquela experiência, assim, magnífica, com muitas lições que você teve ali aqui no Brasil, né? Então, o que foi interessante para mim é que, obviamente, eu, com essa minha mania meio
de ser cientista e filósofo, né, eu sempre tento aprofundar um pouco o pensamento no que está acontecendo e tal. E o Alexandre, que foi o meu guia e o meu mentor ali, era um cara totalmente prático, né? Quer dizer, para ele, a prática da pesca era a celebração da pesca, ponto final. Então, ele tinha uma maneira de olhar para o mundo muito diferente da minha, mas ele tinha uma coisa que eu não tinha, que é ele sabia muito mais do que eu sobre a prática da pesca, né? Então, mais uma vez aparece aí a história da humildade do aprendiz, né? Você sempre tem que olhar para uma pessoa que pode te ensinar com o respeito e a abertura do aluno, né? Aquela coisa do pupilo, né? Que me faz pensar muito vamos dizer assim, hierarquia que existe nos monastérios, né? Dos mestres, dos discípulos, né? Então, na pesca fly, no caso aí, o Alexandre era o meu mestre, entendeu? Ele era o meu Dalai Lama. E eu estava ali com a cabeça baixa, entendendo o que o Alexandre estava me dizendo. O Alexandre falou, não joga ali porque ali não tem peixe, cara. Joga aqui. Eu falei, como é que esse cara sabe aonde tem peixe? Né? Aí eu ia, jogava onde eu queria jogar e não pegava nada, e eu jogava onde o Alexandre falava e pegava. Então eu falo, como é que esse cara tem essa presença, essa união entre ele, o rio e os peixes para saber exatamente aonde que tem e aonde que pode ser. Então, esse conhecimento, que é uma coisa que é intuitiva, que vem da experiência, que vem da prática, é muito precioso. E você só ganha isso com o tempo. Você não vai ler um livro, entendeu? E vai sair pescando, você não vai ler um livro e vai fazer o que eu faço, que hoje em dia, que são ultramaratonas de 50 a 100 quilômetros de distância, ninguém vai fazer isso lendo, você faz isso através da prática, e a ideia da prática é essencial, e é uma coisa que tem a ver, Fernanda, com a sua pergunta anterior, que é a questão do ensinar. Eu sempre falo para os meus alunos de física e de filosofia, eu falo, você só aprende fazendo. Você não aprende decorando, você aprende fazendo. É botar a mão na massa mesmo. E isso é verdade em tudo, todas as atividades humanas. Você só aprende a escrever escrevendo. Né? A ideia de que você... eu vou escrever um poema hoje porque eu estou com vontade. Tudo bem, você pode escrever um poema hoje, mas esse poema tem que ser reescrito 50 vezes para virar um bom poema. Né? Então, essa ideia o gênio é aquela pessoa que faz tudo fácil, que é mole, tudo, é um grande mito. Ninguém faz nada fácil. O Einstein passou 10 anos desenvolvendo a teoria da relatividade geral dele e errou pra caramba, suou muito até chegar a um negócio que realmente transformou o mundo profundamente. O Picasso passou anos estudando pintura antes de conseguir fazer o que ele fazia. Certamente ele era um prodígio. Eu acabei de voltar da Espanha e fui no Museu Picasso, em que eles mostram o que esse cara estava fazendo com 15 anos de idade. Você fala, inacreditável como esse cara podia pintar tão bem com 15 anos, mas ele começou com 5. Entendeu? Então, quer dizer, não é que ele já nasceu sabendo, não existe isso. Então, essa disciplina, perseverança e humildade da prática, para mim, são absolutamente essenciais. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi, quer dizer, eu já sabia, mas que eu pratiquei de uma forma bem profunda lá no Rio Silveira. Né? Chegou um momento que o Alexandre falou, Marcelo, a gente não vai pegar mais nada aqui, porque a água esquentou. E aí a truta é um peixe que tem um metabolismo que depende muito da temperatura da água. Então, se a água esquenta, ela deixa de querer comer. Tá muito quente, não quero comer, eu vou ficar aqui num buraco mais fundo no rio e tal. Então ele falou, vamos fazer o seguinte, em vez de ficar parados aqui, vamos praticar o lançamento. Né? O lançamento é fundamental, né, para você, na pesca fly, a coisa mais importante, a precisão, a distância, a sutileza e tal. Aí eu fiquei praticando o lançamento e foi uma coisa absolutamente essencial para mim, porque essa prática leva a um crescimento e você, para isso, tem que ter, mais uma vez, pessoal, disciplina e humildade. Né? Então, quando alguém que sabe mais que você
fala alguma coisa que você precisa aprender, abaixa a cabeça, escuta e pratica, porque só nessa prática é que você vai realmente conseguir crescer como pessoa. Então, isso foi uma das lições assim, mais importantes. E também a minha grande surpresa, né, de estar no Brasil, no Rio Grande do Sul, num lugar super lindo, pescando truta, que é uma coisa assim que eu jamais achei possível, né? Então, o pessoal que me convidou para a Feira do Livro lá de Porto Alegre falou: não, Marcelo, a gente vai descobrir um jeito aqui para você ir pescar lá aqui em São João dos Prazeres, se eu não me engano, né, no Rio Grande do Sul, que é onde fica o Rio Silveira, né? Então, que aliás é um lugar, uma reserva ecológica belíssima, que eu sugiro que as pessoas visitem, mas preparem-se, pelo menos na época que eu fui, que tem muito tempo isso já, né, que a estrada para lá era uma tragédia grega, entendeu? Para você chegar nesse lugar, foi assim uma coisa absolutamente absurda. E olha que você teve sorte, talvez hein? Tenha melhorado, talvez não. E olha que você teve sorte, hein? Você teve sorte, porque a ponte estava em ordem, né? Não choveu muito nos dias anteriores. Muito legal. Exatamente, não, porque a ponte ela fica submersa, o rio invade a estrada e foi assim, emocionante o negócio. E a gente foi de noite, então foi realmente uma grande aventura em que foi muito bom poder estar celebrando esse momento no Brasil, né? Porque o livro, como você sabe aí, Fernanda, ele fala de várias viagens minhas para o norte da Inglaterra, para a Islândia, para o Brasil, para a Itália, para a Toscana, onde eu vou pescar lá as trutas do as trutas do Michelangelo. Então, realmente ele fala de várias. Então, poder incluir o Brasil para mim foi extremamente importante nessas minhas narrativas diferentes. Você fala bastante da prática, né? Eu gosto bastante do termo experienciar, né? Experienciar é uma coisa muito, muito importante e está imersa em tudo que você falou. No finalzinho dessa sessão, né? Desse capítulo que você fala dessa experiência aí no Brasil, você cita um contexto e a lenda que seu pai contava para você, né? Uma lenda sobre duas rãs e o balde de leite. Inclusive, é uma lenda que você comenta que você passa para os seus filhos. Nos tempos atuais de tantos desafios, o que você diria dessa lenda e do contexto em que você coloca isso, que foi muito emocionante? Para mim, foi muito emocionante esse finalzinho dessa sessão, da lenda das duas rãs e do balde de leite. Você sabe que quando eu lancei esse livro aqui nos Estados Unidos, eu tive a brilhante ideia de ler essa passagem desse livro para a audiência que estava me ouvindo, e obviamente no final eu estava em lágrimas, aos prantos ali, né, eu falando, puxa vida, né, que vergonha, estou aqui chorando na frente, mas as pessoas acharam maravilhoso eu poder me abrir essa vulnerabilidade, né? Por quê, pessoal? Pelo seguinte, essa história é uma história que realmente meu pai me contava quando eu era garoto, e é uma história que eu acho que todas as crianças do mundo precisam ouvir, todos os adultos que não conhecem também precisam ouvir, que ela é muito simples, mas ela é muito importante, eu acho. A história é a seguinte, né, uma fábula, que duas rãzinhas caem num balde de leite, né? A primeira rãzinha bate a perna, bate a perna, bate a perna, fica cansada, desiste e se afoga. Mas a segunda rãzinha bate a perna, fica cansada, mas continua batendo a perna, tanto, com tanta persistência, que ela acaba transformando o leite em manteiga e com isso consegue pular para fora do balde. Então meu pai me contava essa história, olhava para mim e falava, Marcelo, que rãzinha você quer ser? A que se afoga ou a que transforma um problema numa coisa que pode ser a sua sobrevivência, que faz com que a persistência transforme a realidade em que você vive? E eu falava, bom, claramente eu quero ser aquela rãzinha, né? E eu digo que eu continuo batendo as minhas pernas até hoje. Eu acho que você tem uma característica que eu diria que é minha, é justamente essa ideia da persistência, né? De você se dedicar a alguma coisa com a mente, o corpo e o espírito. E essa lição é muito, muito importante, porque tem a ver com sobrevivência, né? Então, eu acho que
nós seres humanos, a gente pode muito mais do que a gente imagina que a gente pode. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Nós temos uma resiliência que é muito, muito grande. Mas a gente vive uma vida que é tão cômoda, na cidade, com ar-condicionado, indo no supermercado para pegar comida, que a gente meio que se esqueceu de quem nós realmente somos. Né? Que nós somos animais que evoluíram para estar na floresta, para estar nas savanas, caçando, catando, correndo, fazendo as coisas de uma maneira muito mais rústica do que sentadinho ali no sofá, comendo pipoca, né, tomando uma caipirinha e tal. Nada que não é que seja ruim, mas é que isso vira ruim quando só existe isso, entendeu? Então esse outro lado, né, esse lado mais animal da gente, a gente tenta suprimir o tempo todo, a gente vive na cabeça, né, a gente vive na emoção. E isso daí causa um monte de problemas físicos, emocionais, psicológicos, porque a gente precisa se integrar com o corpo da gente. E para mim, essa história da Ranzinha tem várias maneiras dela ser interpretada, mas hoje ela para mim não é só sobre a persistência com relação a um objetivo, no caso aí da Ranzinha, sobreviver, né? Mas ela, na verdade, é uma história sobre a nossa resiliência, a nossa capacidade de sermos muito mais, de puxar os limites de quem nós somos muito mais do que a gente acha que é possível, né, nessa nossa vida confortável. Então, celebrar o estar incômodo, tipo, através de esportes, através de meditação, através de coisas que são difíceis de serem feitas fisicamente, mentalmente, emocionalmente, é uma maneira essencial da gente expandir os nossos horizontes, da gente crescer como pessoa. Né? Então, eu acho assim, isso uma coisa muito importante, uma lição que a gente meio que esqueceu, que nós crescemos na floresta, mas a gente hoje vive na antifloresta, que é a cidade, né? A gente vive na antifloresta, a cidade é uma antifloresta, né? Uma criação humana cheia de concreto, tijolo e ferro, que não tem nada a ver com o mundo natural de onde nós viemos. Então esse resgate da natureza é muito importante, e você não só ir passear no mato, vamos dizer assim, mas você celebrar isso e se entregar a uma prática corporal e espiritual de se reintegrar com a natureza é absolutamente fundamental para a minha vida hoje. E eu faço isso direto, assim, praticamente todos os dias. Marcelo, muita coisa, a gente poderia ficar aqui falando por horas, né? Mas gostaria de um desfecho seu e acho que seria bem legal se você comentasse para a gente sobre a ideia do último capítulo, se você achar que for conveniente tratar esse episódio, né, ou deixar para o telespectador ou para o leitor aí ficar mais curioso, né, mas vou citar e você fique super à vontade para falar o contexto disso, né. Você fala que o que te levou a experimentar sem uma vara de pesca na mão, sem a intenção de fisgar um peixe. Então, é uma ideia no final, né, do livro e que traz mais novas lições, né? Então, fique à vontade para comentar o que significa isso, né? Experimentar sem uma vara de pesca na mão, sem a intenção de fisgar um peixe. Então, para quem conhece budismo, eles sabem o seguinte, que no budismo a prática leva à iluminação, ao estado de nirvana essencialmente, em que a prática deixa de ser importante. A prática é só um veículo para a gente chegar a um estado espiritual de integração corpo, mente, espírito muito mais profundo, né? Então, por exemplo, uma das práticas no Zen budismo no Japão é o arco e flecha. Né? Então o arqueiro está ali na frente do alvo e ele se coloca ali e ele vai acertar na mosca quando ele
domina essa prática do alvo, mas eventualmente ele, a flecha, o arco e o alvo viram uma entidade única em que eles conseguem acertar na mosca de olhos fechados. Então eles já não precisam mais da prática para serem uma coisa muito maior do que eles são. E o que acontece? Esse livro, ele conta uma história que é um arco espiritual do discípulo. É um aprendizado de uma arte, no caso da Pesca Fly, que leva a uma transcendência da prática em um determinado momento. E isso acontece comigo, como eu relato no final do livro, quando eu estou na Islândia, que é um lugar absolutamente mágico, absolutamente espetacular, que tem trutas que parecem salmão, são enormes, gigantescas, de 10, 12 quilos, é um monstro nos rios absolutamente incríveis, que são animais belíssimos. E em um determinado momento, quando eu fui capaz, porque pegar esses negócios não é fácil, né? Quando eu fui capaz de fazer isso, eu percebi de uma forma totalmente inesperada, daí o livro A Simples Beleza Inesperada, o quão desnecessário era eu estar procurando pela truta para estar no rio com a truta. Entendeu? Então a transcendência naquele momento me levou a entender que a pesca já não era mais necessária enquanto veículo, enquanto prática, para eu poder estar dentro da natureza da forma que eu queria estar desde o comecinho da minha prática. Então você entra no templo e entende que o templo e a prática do ritual é só um veículo para se chegar a um lugar em que o templo já não é mais necessário, em que o templo é o mundo, né? E é mais ou menos por aí, eu não vou contar o resto, porque eu quero deixar um pouquinho para o leitor desvendar, mas a ideia essencialmente é essa, que quando você chega a um certo nível da prática, a prática já não é mais necessária para você celebrar o porquê dessa prática, que é, de uma certa forma, esse objetivo de imersão numa transcendência em que você já é mais do que aquilo que você era quando você entrou, deu o primeiro passo dentro do templo, né? Então é mais ou menos por aí. Marcelo, olha, assim como lendo o livro, né, a gente conversando aqui, realmente é um despertar do encantamento, né? E não tem outra forma de olhar a questão do livro, né? A beleza do inesperado, né? A questão da estética, não como a ciência do belo, mas como a ciência do admirável, vamos dizer assim, né? Está presente aqui de diferentes maneiras e é um percurso muito, muito, muito agradável. Agradeço imensamente essa fala, essa oportunidade, né, de estar aqui conversando com você e falando mais sobre essa sua obra. E deixo você com as palavras aí finais, agradecendo em nome da Feira do Livro essa troca de ideias aqui no Salão de Ideias e com certeza é imperdível, né, a surpresa que esse livro pode despertar no leitor. Então, fique à vontade para fazer seus comentários finais e com certeza poderíamos continuar aqui muito tempo, mas enfim, fique à vontade. Não, sensacional, Fernanda, não, foi super, super importante essa conversa, porque de uma certa forma, ela permite que a gente sintetize um pouco as lições, né, as ideias principais do livro, mas como uma porta de entrada, né, porque, mais uma vez, né, é só na prática da leitura que a gente realmente entende, desvenda, penetra, vamos dizer assim, nesse mundo paralelo aí que a gente cria com as palavras na página escrita, né? Então, eu acho que esse é um convite para que as pessoas possam embarcar comigo nessa grande aventura da transcendência de nós mesmos, que para mim foi escrever esse livro e também participar de todas essas experiências e, essencialmente, da transformação final, que é uma transformação que eu continuo celebrando todos os dias e que eu convido vocês todos e todas a se juntar a mim para também celebrar, que é, na verdade, a nossa imersão na natureza.
por que ela é tão necessária e cada vez mais necessária nos dias de hoje. Então, muito obrigado, Feira do Livro de Ribeirão Preto, foi um prazer estar com vocês. Era muito melhor se eu tivesse aí de uma forma presencial, mas quem sabe, eventualmente, a gente consegue, né? As coisas estão melhorando. Obrigada, Marcelo. Nós agradecemos, então, essa fala maravilhosa do Marcelo. Feira do Livro, muito obrigada por esse momento aqui de uma troca de experiência muito enriquecedora. Não percam a programação, ela está incrível. Muito obrigada.